A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes de abrir o noticiário, eu queria saudar a comunidade judaica que está comemorando o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judeu. A comunidade a qual eu pertenço, um feliz Ano Novo, em hebraico Shana Tová, e que sejam inscritos, quando Deus inscreve no livro da vida quem viverá. É uma informação tosca, não tenho formação religiosa, mas é basicamente isso, e é o começo, Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano. Então, a comunidade judaica, os desejos de um felicíssimo ano novo. Hoje estamos repletos de política, muita movimentação política. Tem uma notícia que ainda não está nos jornais, ou pelo menos eu não vi, que eu quero passar para você antes de mostrar os jornais, porque ela é politicamente importante. Está aqui o Globo. Olha aí, Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, pelo menos ele pensa que é, Mota veta a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Deputado pode ser cassado. Você lembra, né? O Eduardo Bolsonaro, numa manobra legal, se aproveitando de uma obscuridade da lei, preparou uma gambiarra legal que é o seguinte: ele está nos Estados Unidos, já faz um tempo, quer manter o seu mandato. O mandato, por faltas, pode ser cassado. Mas o mandato do líder da minoria, dos líderes, não demandam presença nas sessões. Então ele evita a cassação e imaginou que poderia continuar sendo deputado à distância, nos Estados Unidos, né, onde ele está fazendo um trabalho de intriga, realmente de intriga. Ele diz que é defesa do pai, o ex-presidente Bolsonaro, mas acaba sendo um prejuízo gravíssimo para o Brasil, com as medidas, inclusive o tarifaço, tomadas pelo presidente Trump. Tem outras medidas, nós vamos falar delas daqui a pouco. Então, aí aparece o Mota, que é o presidente, e diz que está vetada a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. E, nesse caso, começam a se contar as faltas que ele tem nas sessões do Congresso, até a possibilidade de cassação. Aqui entre nós, é estranho, é uma coisa abstrusa um deputado ser líder da minoria morando nos Estados Unidos, morando em Nova York, em Washington, uma coisa absolutamente... não vi isso nem em republiquetas, aquelas republiquetas que a gente conheceu no passado e algumas que existem no presente. Não dá para aceitar isso, mesmo que seja uma gambiarra legal. Aí o Mota, que tem sido um presidente, pelo noviciato dele na política, tem sido um presidente fraco mesmo, e ele então tomou essa decisão, que vai desagradar a uma ala bolsonarista, ou os bolsonaristas, e
encaminha praticamente, se as coisas não mudarem, a cassação de Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, pelo que ele tem feito junto ao presidente Trump, ele encontra um certo ódio, né? Não só de adversários, como de muita gente que está perdendo emprego e dinheiro com o tarifaço que é atribuído a ele. Não é só ele, né, mas é ele principalmente. Então ficou Hugo Bota / indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e deputado pode ser cassado. Presidente da Câmara se baseia em parecer que afirma que frequentar presencialmente o Congresso é obrigação de parlamentar. Isso nem devia estar em discussão. Aliás, essa coisa que foi implantada durante a pandemia de voto à distância, que eles passaram a usar frequentemente, como muita gente passou a trabalhar de casa, especialmente funcionários públicos, é uma coisa estranha, né? Todo mundo trabalhando de casa. Espera aí, o ambiente de trabalho é importante, né? A conversa entre as pessoas, até aquele cafezinho que as pessoas tomam junto numa empresa, cria uma certa harmonia, uma certa... Eu vou exagerar, uma certa fraternidade, uma certa amizade. As pessoas trocam ideias. Agora, num lugar de discussão política, de cara ficar votando de longe... Cara, não, um parlamentar fica votando de longe. Pô, que história é essa? Bom, isso já é um exagero. Já é um exagero de uma medida que foi implantada de emergência e acabou. Tá, toda hora alguém inventa uma votação à distância. Olha essa foto aqui. É no Globo, no site do Globo, mas são estragos que ocorreram ontem em São Paulo, ocasionados pela chuva. Chuvas e ventos deixaram ao menos 24 feridos e 227 mil sem luz em São Paulo. Na foto, carros atingidos por queda de árvore ao lado da Prefeitura paulistana. Olha aí, várias árvores. Esse é o prédio da Prefeitura, bem no centro da cidade. Eu diria numa esquina junto do viaduto do Chá. No Engabaú, junto do viaduto do Chá, fica esse prédio, que é a sede, que é o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito. E aí não havia muito a fazer, a não ser as coisas de sempre, que é a má conservação das árvores, etc. Mas essa ventania foi terrível. Teve gente ferida, fábricas, telhados levados. A cidade de Porto Feliz foi muito atingida. Foi uma ventania muito, muito estranha. Eu aqui em casa andei numa área mais aberta, era um vento quente, estranho, muito estranho, e que quebrou árvores, e foi uma manifestação, eu diria, dessa mudança climática. Eu nunca tinha visto uma ventania desse tipo. Falam em 70 a 100 quilômetros, e que hoje pode se repetir. Atingiu São Paulo em cheio, causou problemas de trânsito, feridos, né? Aqui em Santana de Parnaíba, na Praça Central, uma placa se desgrudou, né, e atingiu uma pessoa na cabeça. Domingo, foi quando teve a primeira ventania, né? Acertou a pessoa na cabeça, feriu a pessoa, uma placa. Foi muito forte. E aí a gente imagina que muitos fios desses realmente não aguentaram, postes, enfim. Bom,
vamos para o restante, vamos para as manchetes. Hoje de manhã, o Lula, presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, vai abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil, por tradição, é sempre quem abre a Assembleia. Então, vai ter uma fala do Lula. Essa fala se torna importante na medida em que o país está atravessando um momento difícil com o tarifaço, e ela ganha uma expectativa maior porque logo em seguida, depois do Lula, fala o Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, se imagina que haja lá alguma declaração mais impetuosa do Lula e com uma resposta do Trump. Mas pode não acontecer, mas há uma expectativa de que, olha, existe alguma coisa no ar. Ontem teve uma reunião sobre a Palestina. Israel continua atacando a cidade de Gaza, dessa vez tudo aquilo que Benjamin Netanyahu está fazendo acontecer em Gaza. Agora vem essa ideia de anexar ao território de Israel a Cisjordânia e a própria Gaza, histórias da carochinha, né, mas que alguns extremistas israelenses pretendem realizar. Desculpe, o Lula deitou falação contra Israel, contra o governo de Israel. A Federação Israelita aqui do Brasil reagiu, que Lula chamou de genocídio, essa discussão sobre a palavra genocídio. Enfim, o Lula tem uma posição definida anti-Israel, muito antes desses acontecimentos todos. É uma simpatia, né? Quando houve ataques do Hamas, ele falou em terrorismo, mas evitou citar a palavra Hamas. Enfim, ele tem uma posição anti-Israel. Então, no momento em que certos ataques que ele fez até poderiam ser coroados de razão, ele perde a razão, né, por causa dos antecedentes. E tem um fato que é o seguinte: da Rússia atacando a Ucrânia, tentando tomar território da Ucrânia, né, tentando anexar território da Ucrânia, fazendo experiências com incursões em outros países europeus. Isso o Lula realmente não toca. A população ucraniana está sofrendo também ataques de uma potência nuclear da Rússia que quer tomar um pedaço de terra da Ucrânia. Então o Lula já falou de tudo, inclusive já culpou a Ucrânia. Ele tem uma preserva o Putin, está aliado ao Putin no BRICS e tudo isso. Então, é bom a gente olhar essa questão israelense e tal, quando o Lula se manifesta, como uma questão mais ampla, né? Tem uma guerra lá no Sudão que ninguém se manifesta nem contra. Esqueceram da África, esqueceram, deixa acontecer. E aí estão se ocupando de duas guerras graves, né, que podem ter consequências catastróficas, especialmente na Europa. Agora, o governo brasileiro não se ocupa, já variou de posição e tudo isso, já gozou o presidente Zelensky. Lula não quer saber dele, o Zelensky quer ter encontro. Então, são dois pesos e duas medidas, né? Não é a aplicação de princípios, não é a aplicação de princípios que rege a atuação do governo brasileiro.
Está aqui a manchete da Folha, olha. Governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Olha, não dá para concordar que os Estados Unidos, com o que os Estados Unidos está fazendo, tem uma série de erros sob o ponto de vista de querer punir o Brasil, né? É uma coisa que mexe realmente com a soberania, né? Se ele quer prejudicar o governo do Lula, o tiro saiu pela culatra, porque ele está empurrando o Brasil para uma posição mais à esquerda, para junto desse grupo autoritário, né, do BRICS, está empurrando para as mãos da China, né, para as mãos da China. Eu não quero julgar os casos em si. Mas não compete aos Estados Unidos punir ou deixar de punir, né, coisas que ocorrem no Brasil. É um princípio de soberania e o resto a gente pode até observar o que está acontecendo. Inclusão na lei Magnitsky ocorre após a condenação de Bolsonaro pela trama golpista. Governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. A mulher do Moraes, a família dele, tem uma empresa, que é uma empresa de advocacia, e tem acusações de que esse escritório advoga lá para as proximidades do poder. E tem gente que censura isso. Isso tem coisas desse tipo que vicejam em torno do STF. Não é hora de entrar. Mas fulano tem um filho, uma filha, que é advogado e que trabalha num escritório, que tem interesses em tribunais superiores e tudo isso. É muito ruim. Agora, não cabe ao governo Trump. E nem cabe a gente discutir, tem gente dizendo, na lei Magnitsky isso é irregular. Não cabe, ele não tem que aplicar lei nenhuma que interfira no Brasil. É uma questão normal da convivência dos países no mundo. Então está aqui, quer ver? O governo Donald Trump estendeu a mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e é uma empresa da família as sanções financeiras da lei Magnitsky. A inclusão ocorre 11 dias após o Supremo condenar Jair Bolsonaro pela trama golpista. Ele acha o Jair Bolsonaro um homem correto, honesto, tudo isso. Está lá o filho do Jair Bolsonaro. Em resposta, Moraes chamou a medida de ilegal e disse que o judiciário não aceitará coação. A punição que já havia sido aplicada ao ministro foi imposta a Viviane Barce de Moraes. Opõe após bolsonaristas apontarem o quê? Erro aqui, como braço, apontarem como braço financeiro da família. Eu quero a leitura. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Moraes é responsável por processos politizados. E olha, coisa abominável. Olha, comparou o ministro e a esposa ao casal de assaltantes Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, que atuou na Grande Depressão. Não há Clyde sem Bonnie. Olha que expressão. Também, quer dizer, essa coisa de que o escritório sustenta financeiramente o ministro Moraes. É essa acusação. Também ontem, em meio à viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para a Assembleia Geral, a gestão Trump cancelou vistos de autoridades brasileiras, entre elas
o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e juízes que assessoram Moraes. Eu acho que o Brasil tem uma relação longa com os Estados Unidos, uma relação de amizade. Claro que pode existir problemas, é normal que eles existam entre os países, disputas econômicas, comerciais, interesses, mas tem basicamente uma relação adulta, uma relação de 200 anos. Agora, essas medidas são pequenas sançõezinhas, né? Um desaforinho, uma coisa mesquinha, é mesquinharia. Quer dizer, o presidente Trump é o presidente da maior potência mundial. Se preocupar com mesquinharia lá, passaporte, isso devia estar se aproximando do Brasil, está jogando o Brasil nos braços da China, está saindo pela culatra. Quer dizer, se ele tem um caso, um problema, tem diálogo nessa coisa, tem que ouvir também o que o Brasil, o judiciário brasileiro, tem a falar, se é que ele nos acha indignos de ter nossas autoridades receberem visto, elas não são dignas de visto. Não é assim, não é assim não é assim que um verdadeiro estadista age, né? Dentro do cérebro de um estadista existe uma certa generosidade, uma certa amplidão, né? Uma certa compreensão em relação aos outros, né? De busca de aproximação, de atração, de ajuda mútua. Não, ele vem com essa mesquinharia, coisa altamente decepcionante quando ocorre em nome dos Estados Unidos. Eduardo é denunciado sob acusação de atuar para intervir em processo do pai. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal e o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo, neto do então presidente Figueiredo, sob a acusação de articularem ações para intervir em processos de Jair Bolsonaro. Eu não quero dizer que várias das coisas apontadas pelos Bolsonaro e pelo bolsonarismo estão erradas. Existem muita coisa. Por exemplo, eu vejo que o STF, de vez em quando, passa a linha vermelha, sai das 4 linhas do gramado, como gosta de dizer o presidente Bolsonaro. Não dá, né? Censura, tem censura. Você chama do que você quiser, mas tem censura, de vez em quando, censura prévia. Tem que tomar cuidado também. Nós temos os nossos problemas também, mas não são os Estados Unidos que vão resolvê-los. Mas que o judiciário brasileiro tem problemas, tem. A Folha fala que temporais e ventos ferem ao menos 18 e deixam milhares sem luz em São Paulo, né? Tem uma notícia aqui, não sei se deve ser comemorada. Tá aqui. Graduação à distância supera presencial pela primeira vez no Brasil. Então, os cursos que são pela internet, à distância e tal, superam em número de alunos os cursos normais, aqueles que a pessoa vai à escola, à faculdade e tal. Em 2024, dos 10.220.000 estudantes do ensino superior do país, 5.180.000, ou 50,75%, estavam matriculados no ensino à distância, a maioria em faculdades particulares. Os cursos presenciais tinham
5 milhões, cerca de 5 milhões de alunos, diz o censo do MEC. Novas regras para melhorar a regulação do EAD, quer dizer, ensino à distância, no entanto, devem reduzir o crescimento da modalidade. Claro que você não vai ter medicina à distância. Precisa ir devagar, e você precisa, em outros casos, aperfeiçoar de tal maneira que algumas aulas sejam presenciais. Algumas aulas carecem de debates, carecem da presença de professor, etc, etc. Eu acho um avanço a existência desses cursos quando eles são bem aplicados e bem regulamentados e bem fiscalizados. Aí, de repente, aparece a picaretagem e tal. A agenda negativa da direita tira a esquerda das cordas. É o editorial da Folha de São Paulo. Do tarifaço de Trump à anistia de Bolsonaro. Passando pela PEC da blindagem, oposição se afasta da moderação e dá fôlego a Lula, como indicam atos de domingo. Deve-se temer debate eleitoral indigente. É o editorial da Folha. Também a Folha se preocupa com jovens demais, sem estudo nem emprego, né? Um número grande no Brasil. Taxa de brasileiros entre 18 e 24 anos nessa situação cai de 30% para 24% em 5 anos, mas ainda é alta e é preciso expandir a educação profissionalizante no ensino médio e conectar a escola ao mercado de trabalho. Eu ouço isso há 300 anos, mais ou menos. Contas de governo pressionam Tarcísio em reta final de ano pré-pleito. O Tarcísio escolheu o seu canto, né? Deixou-se cair na rede do bolsonarismo, é candidato, vai tentar a presidência, é óbvio, se não der certo. Estão me dizendo que estamos chegando ao fim. O que é New York Times? O que é o visto para cientistas e engenheiros estrangeiros e como Trump está o mudando? O documento permitiria a troca de americanos por forasteiros com salários mais baixos. É o New York Times. Que não está bem com o presidente Trump. A empresa da família de Moraes tem casa de 12 milhões em Brasília e apartamentos em São Paulo, a tal empresa. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas realmente estão procurando, com a divulgação desses fatos, estão procurando atingir. Olha, Careca repassou 6,8 mil a empresas ligadas a chefes do INSS, diz depoente da CPI. Ele foi preso no final ontem, no final da reunião, um depoente e um sub do Careca foi detido por mentir. Mentiu e foi preso. Dinheiro do BTG e perfim dá fôlego a Cosan e preocupa minoritários. Bom, enfim, estamos aqui com um monte de notícias que a gente não consegue dar porque o jornal é inelástico e o tempo está acabando. Mas o essencial a gente viu e comentou. Quem tomou café conosco? Júlio César, Vera Lúcia, Sandro Castilho, Gilberto Zeitlou, Josemir de Souza, Paulo Correia, Dionísio Aniso, Magno Brito, Maria Zelma de Mossoró, Manuel Luiz do Balneário Pissarras, Rita Valentina de Ilhabela e Mari eu não entendo.
Lastanho, de Puebla de Zaragoza, no México. Mari, obrigado. Temos muitos telespectadores de língua espanhola e no mundo da língua portuguesa, então temos um mundo de gente acompanhando o Jornal do Boris e nós agradecemos de coração essa companhia. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.